Sejam bem-vindos, pessoal. É uma alegria muito grande e antes de nós começarmos o nosso episódio, aproveitar já, Gercísio, é uma coisa que eu fico tão feliz. Cheguei agora, pouquinho de Sinop, e estava escutando outros podcasts, né? Para inspiração também, para modelar e aprender alguma coisa. E nós já havíamos falado no nosso primeiro podcast que alegria que será quando nós estivermos comemorando o nosso 100º, o nosso 1000º. Não sei, o pessoal estava comemorando o episódio número 150 que eu estava escutando. E o pessoal estava falando sobre a audiência e os impactos. E o quão isso é importante, porque eu estava esse final de semana em um evento, e o pessoal vinha abordar e falar: muito bom o podcast, tô gostando, é isso aí mesmo, vocês deixam o pessoal falar, e é justamente esse intuito, né, Gercísio? Acho que o nosso papel aqui, igual você falou, é levar informação e aqui trazer os convidados que vão agregar para a sociedade. Mas, antes de mais nada, sou Ronaldo Ribeiro, host desse podcast, junto com o Gercísio. Projeto esse que eu espero que dure muitos anos aí. E hoje nós estamos com uma super convidada e eu confesso para vocês que eu tô curioso de conversar, porque eu gosto de conversar bastante com ela, porque eu não a conhecia ainda, conheci um pouquinho que o Gercísio comentou. Então nós estamos aqui com a doutora Catarine Ottobelli, gaúcha de Tenente Portela. Mora em Lucas do Rio Verde há 1 ano e meio. Formada em medicina pela PUC Goiás, residência médica em neurocirurgia pelo Hospital Santa Mônica de Goiânia, estive lá em Goiânia semana retrasada, pós-graduada em neuro-oncologia pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Doutora, seja muito bem-vinda. E como nós falamos, um podcast super tranquilo para nós levar informações para a nossa comunidade. Seu alô inicial e mais uma vez, seja muito bem-vinda. Agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, né, para a gente ter esse bate-papo. Eu espero trazer muita informação sobre medicina, sobre minha especialidade para vocês e para todo mundo. Que legal. Doutora, concluindo aí, pegando aí, né, a tempo um gancho aí do Dr. Ronaldo, para vocês entenderem, gente, a doutora Catarina, ela fez uma cirurgia recentemente na minha esposa, na cervical. Ela acabou extraindo uma hérnia, né, que incomodava ela muitos anos, e nós, no Ronaldo, pensamos e nós chegamos a esse acordo de trazer a doutora Catarina, porque nós vamos abordar assuntos aqui que são importantíssimos que nós estamos vivendo hoje dentro da nossa sociedade, principalmente na juventude, enfim, não só na juventude, né, doutor Ronaldo? Que é a questão, mas isso é para outra, não é a primeira pergunta, mas é uma questão que nós temos que abordar sobre o uso indevido do celular, né? O uso abusivo que pode trazer sérios problemas, não só para a coluna, mas também para a visão, enfim, para as partes cognitivas nossas. Mas, doutora, queria que você contasse um pouquinho. É um prazer, tá, da minha parte ter você aqui, né? Dizer que foi já de antemão aqui falando que o seu atendimento realmente com a minha esposa foi um dos melhores até então vividos, né? Você mesmo pode, de repente, quiser citar alguma coisa sobre a cirurgia dela, que você falou foi de alta complexidade, e ela está muito bem, e isso atribui-se a um ótimo trabalho que você, a um excelente trabalho que você prestou a ela. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, assim, né? De onde você veio, como que foi sua formação, qual foi o start para você trabalhar nesse segmento? Bom, como o Ronaldo já falou, né? Eu sou gaúcha, morei muitos anos em Goiás, por uma questão dos meus pais que foram para lá, né? Sim. E lá a referência é Goiânia, então eu fiz minha formação tanto médica quanto a minha especialização na cidade mesmo. Fatores que me levaram a fazer a área médica, né, foi em relação ao cuidado das pessoas, em relação aos estudos. Eu sempre gostei muito de estudar. E a neurocirurgia foi uma matéria que desde sempre me apaixonou.
A gente lida com o cérebro, com a medula, com coluna, nervos periféricos. Então, assim, minha opinião, né, são os órgãos mais lindos e mais encantadores do corpo. Então, essa questão do desafio, essa questão do estudo constante é o que me atrai principalmente para a área. Quanto tempo você está aí, Lucas? Lucas, há 1 ano e meio, eu vim junto com a leva de alguns outros especialistas, acho que foi uma parceria do hospital com a prefeitura, que ampliaram a gama de cirurgias ofertadas para a população luverdense. Neurocirurgia, em particular, é uma área que, apesar da nossa cidade, né, não ser tão grande, tem muita demanda, né, dessas questões de doenças degenerativas, as hérnias, etc., igual da sua esposa, bem como também na relação do trauma. Então, a gente tem a BR-163, que tem um movimento, tem muitos acidentes. Então, foi uma necessidade de acordo com o perfil da cidade, porque muitas vidas vinham sendo perdidas, muitos pacientes sequelados, então foi nisso daí que surgiu a necessidade. Muitas pessoas hoje, inclusive, quando surgiu o problema da minha esposa, a gente viu a necessidade de... Os exames mostraram isso, não que nós vimos uma necessidade, mas os exames mostraram que ela precisaria, talvez, ter uma intervenção cirúrgica, né? A gente conversando, assim, trocando uma ideia com as pessoas, não, eu não vou fazer cirurgia, porque isso, porque aquilo, porque eu tenho medo, porque... Não existe isso, né, doutora? Explica um pouquinho essa questão aí, dessa relação da cirurgia com o medo, né? Não pode ter isso, não é? Assim, a gente tem que pensar que a medicina evoluiu muito. Realmente, a gente ouve histórias antigas de que a pessoa ia operar a coluna, ficava na cadeira de rodas, perdia os movimentos, alguma coisa nesse sentido. Hoje em dia, a gente tem uma linha mais, assim, de que menos é mais, digamos assim, que a gente usa essa comum. Mas, ao mesmo tempo, a medicina evoluiu muito. A gente consegue... além de, por exemplo, ter os aparelhos com microscópio, que facilita a nossa precisão, a gente tem a total possibilidade até de monitorizar a medula do paciente durante a cirurgia. Tem uma coisa que chama monitorização intraoperatória. Então, eu estou lá operando, tem um outro médico que vem e fica acompanhando no computador os estímulos nervosos do paciente, então, em qualquer momento. Se eu encostar na medula, encostar no nervo, tiver algum perigo, alguma coisa nesse sentido, ele avisa a gente já, digamos assim, tira a mão dali, né? Vai fazer outra coisa, está mexendo no lugar que não deve. Isso a gente pode utilizar tanto em cirurgias do crânio, quanto em cirurgias da coluna. A medicina, né, se desenvolveu muito, como eu falei, e aqui, Lucas, a gente tem total condição de fazer um tipo de cirurgia desses. Claro que não é toda... cirurgia que isso está indicado, né, só nas doenças complexas, mas só para ver que tem essa possibilidade. Quando a gente vê nos livros, tem chance disso acontecer? Tem. E eu, como médico, na parte ética, eu tenho a obrigação de informar o meu paciente que isso é um dos riscos. Mas falar que eu já vi isso acontecer, ou que isso é uma taxa muito alta, não, tá? E nem deve, porque se tem um cirurgião que está com uma taxa maior do que fala nos livros, maior do que fala na literatura, isso significa que tem alguma coisa de errado ali, essa é a base. Hoje em dia, complicação de cirurgia de coluna, falo complicação grave, né, de sequela, essas coisas. Taxa menor do que 1%. Nossa, que legal. Então dá para tirar esse medo, né, porque às vezes as pessoas estão sofrendo ou não. Tem muito. A minha esposa, por exemplo, ela não conseguia mais sentir a mão, dormente todos os dias, braço, dor e medicamento. Então, tem que desmistificar isso, desmistificar para que as pessoas possam ter uma vida com uma qualidade melhor, né, doutor? Sim. E eu tenho pegado muitos pacientes aqui, digamos assim, desenganados, que já passaram em algum momento para algum médico que falou assim, não tem mais o que fazer. Ok, às vezes não tem indicação de uma cirurgia aberta, alguma coisa nesse sentido, mas em relação à dor, à melhoria da qualidade de vida, sempre tem alguma coisa que pode ser feita. Hoje em dia a gente tem, às vezes, procedimentos menos invasivos, com agulha, que você injeta medicação, injeta anestésico, às vezes melhora a qualidade de vida do paciente. Você comentou, antes de eu passar para a pergunta do Ronaldo, você comentou antes, doutora, que a medicina evoluiu muito, realmente isso é fato, né?
A questão da cirurgia realmente em si, uma vez, se não me falha a memória, você pode me corrigir, era feita do lado, na coluna, ou era, né, aberta na frente do paciente para fazer a cirurgia, e da minha esposa, no caso, foi aberto na lateral do pescoço, né? Explica um pouquinho para a gente essa mudança, né? A indicação vai depender um pouco de acordo com o problema do paciente. Então, a gente escolhe, isso chama via de acesso. A coluna, para crânio, tudo isso tem. No caso dessa cervical anterior, né, pegando esse exemplo específico, é uma cirurgia muito menos traumática, porque por trás a gente corta músculo, desinsere o osso, etc. Então, a morbidade pós-operatória para o paciente, que vai ter dor por causa disso, é maior. Já que nessa via anterior do pescoço a gente corta a pele subcutânea e o resto a gente afasta até chegar na coluna, então não corta muita coisa, né? Sim. É uma das que mais assusta vários pacientes. Falar, vou operar sua coluna, vai ser um corte aqui. Aí o pessoal fica, nossa, mas pela frente também você vai chegar lá. Sim. Mas é isso aí. Sim. Claro que ainda tem as doenças que a gente tem que tratar, a via posterior, mas realmente é uma questão de via de acesso. Ah, legal, bacana. Eu só de escutar e disso aqui eu já bolei umas meia dúzia de perguntas, mas eu quero fazer uma antes porque eu fiquei curioso, pegando esse gancho do exercício, tirando um pouquinho, claro que tem muito a ver com a tua especialidade. Você é a única aqui, viu, Lucas, correto? Sim, mas a gente trabalha com uma equipe, tá? Eu, inclusive, vim para a região a convite de um colega que já trabalhava em Sorriso, e a gente estabeleceu uma rede de neurocirurgiões que cada um tem uma especialidade e, às vezes, a gente se desloca de acordo com o que precisa. Então, minha área é tumor, tem uma cirurgia de tumor, eu já fui em Tacará Serra operar. Tem uma cirurgia de tumor em Sorriso, eu vou para o Sorriso. Da mesma forma, tem outro colega que é de Tangará, ele é especialista em nervos periféricos. A gente está até trazendo ele para morar aqui em Lucas. Então, a gente conseguiu estabelecer essa rede de forma que a gente consiga operar todos os casos. Que legal. Eu falo isso porque eu tenho uma filha que vai fazer 17 anos e há 8 anos, mais ou menos, ela teve a primeira crise epilética ou convulsão, alguma coisa nesse sentido, e eu recordo que foi um desespero meio grande, porque não tinha nada, entre aspas, de profissionais aqui na região. Nós não conseguimos nem em Cuiabá. Nós tivemos que sair do estado para fazer os primeiros diagnósticos, tudo, e o quanto é importante a gente ter profissionais tão bem gabaritados igual você. E daí vem a minha pergunta. O que te levou a escolher vir para Lucas do Rio Verde? Que você estava no centro. Você estava em Goiânia. Né? Goiânia. Inclusive, é o Círio que está lá em Goiânia? Ou é o Albert? É o Einstein. É o Einstein. É o único fora de São Paulo, né? Então, temos que respeitar a Goiânia. O que lhe trouxe para Lucas do Rio Verde, doutora? Bom, em primeira instância, né, eu conheci a região, vi que era uma região com muito potencial. Essa questão de ser a única especialista na cidade é uma coisa que para a carreira médica é boa, então tem essa parte profissional. Segunda coisa que também eu gosto muito daqui, eu converso com colegas neuros de fora, fica todo mundo chocado, é que aqui a gente tem uma condição de trabalho muito boa. Aqui eu trabalho tanto na parte pública quanto privada, e em lugar nenhum outro do Brasil eu tive um SUS tão bom quanto aqui. Nossa. E nós médicos, às vezes a gente está com um paciente muito grave, lá em Goiânia, né, não sei se citar nomes, etc. Mas a gente às vezes não tinha um material bom, não tinha o que fazer. Então você fica com aquela história, eu sei que esse paciente vai piorar, não tem como eu ajudar ele. E às vezes você leva isso para casa, né? Vai ficar estressada, cansada. É um peso que, quando a gente não tem o que fazer e sabe que aquele paciente vai morrer, sabe que vai acontecer alguma coisa ruim. Então, trabalhar dessa forma a longo prazo já é uma coisa que
que cansa, né? Traz toda essa estafa, que é um assunto que está muito na mídia, inclusive estafa de profissional médico. Essa semana passada tiveram os casos de suicídio no Brasil, em Goiânia, parece em Teresina, enfim. Eu acho que isso, de você trabalhar com qualidade é uma diferença. Tanto de você se proteger, fazer um trabalho bom, quanto de você ir para casa tranquilo, sabendo que você deu o melhor para o seu paciente. Olha como importante é isso, né? Escutar isso porque por uma condição, né? Sim. Então muitas das vezes pode ser que a gente imagina não porque está, entre aspas, numa cidade de interior e longe, você escutar isso de uma profissional que tem condições de trabalhar e que vem de um grande centro. Estufar o peito e falar assim, que cidade boa, que cidade espetacular, e é o slogan da cidade, é o slogan que o prefeito Miguel, inclusive, sempre traz, que é a cidade de oportunidades. E o quão isso é importante. E o outro lado, que eu acredito que nós também possamos ajudar muito através desse nosso meio de transmissão do podcast, é justamente mostrar também o seu trabalho, doutora, para a sociedade e entender, fazer-se compreender que tem como se preparar. Eu até estava fazendo umas anotações, daí para eu lhe fazer uma pergunta. Nós estamos vivendo numa época, vamos falar assim, nos tempos atuais, aonde a longevidade é nítida. Todo mundo está vivendo mais. Inclusive, isso é um dos grandes problemas da humanidade. A humanidade não se preparou para viver muito. Eu estava escutando, inclusive nesse podcast, o pessoal falando, inclusive financeiramente, que é um tema que eu gosto de falar bastante, doutor. Inclusive financeiramente. As pessoas não se programam, não se planejam para viver mais. E eu gosto sempre de salientar isso, que nós temos duas opções na vida. Ou nós vamos ter uma vida onde nós vivemos, ou vai ter uma vida onde nós sobrevivemos. Se nós não cuidarmos da saúde hoje, talvez no nosso futuro nós vamos ter que só sobreviver, que nós não vamos estar aptos para viver. Que não é um futuro muito longo, né? A nós. Não, eu tô mais longe, né? Não, eu tô mais longinho ainda, só tô com 37, então eu tô esperando. Mas, e por mais disso, Gersis, é muito bom que você falou isso, que tem a calhar com o que eu circulei aqui. 50, 60, 70, 85. Eu não conheço ninguém, doutora, tão velho que não acredita no amanhã. Então a pessoa quer amanhecer e quer viver mais. E o quão importante é se cuidar. Eu sou um dos caras, eu acho que mais chato aqui dos meus círculos de amigos, justamente porque eu falo, gente, tem que pegar as áreas da vida e você precisa se cuidar. É importante ter dinheiro, é importante isso, é importante ter saúde. Eu sou um atleta amador, então eu respiro saúde. E principalmente o cuidado com o corpo, que é a nossa companhia até o último suspiro da vida. Como que dentro desse escopo de, vamos pensar assim, em longevidade, tomara, eu pedi para Deus para me dar 103 anos de vida, tá, doutor? E com mais de 80 eu quero estar disputando a Ironman, tá? Então, tem uma longa jornada aí. Mas, é claro que você falou muito de acidente, muito da alta complexidade, mas existe um pré, que é como que nós podemos nos preparar, como que o ser humano pode parar para analisar e falar assim, como que eu coloco rotinas na minha vida para viver melhor. E daí eu queria que você, de uma forma abrangente, explicasse para nós um pouco não na minúcia, mas um pouco do teu trabalho em si como um todo. Tipo, pré-problema ou com problema e até o próprio cirúrgico que você já comentou, que são as cirurgias de mais alta complexidade. De como que o pessoal pode olhar e falar assim, mas será que eu preciso ir lá me consultar com a doutora Catarine? É mais ou menos isso, para responder essa pergunta. Joia, assim, é uma pergunta muito boa e
igual eu falei, como a gente tem a parte tanto do crânio quanto da coluna, eu vou responder dos dois jeitos. Perfeito. Mas se eu fosse dar assim, ó, um conselho para a vida, pode anotar. Se eu fosse dar um conselho, falar assim, ó, segue isso que vai ajudar em quase tudo, é realmente essa parte de exercício físico. Que legal. E eu falo isso para todos os meus pacientes. Primeira coisa, então, é em relação à saúde do cérebro, digamos assim. Exercício físico previne até 60% dos casos de demência. Então, já é uma coisa muito importante. Todo mundo quer envelhecer bem, quer envelhecer lembrando o cônjuge, lembrando, né? Tendo essa boa convivência da família. Fora, digamos assim, prevenção de doenças cerebrovasculares, o AVC, próprio exercício físico faz parte do tratamento de algumas doenças, por exemplo, pessoa que tem enxaqueca. Não existe controle de enxaqueca, cefaleia intencional, sem algum tipo de exercício físico junto. Então, se fosse para seguir só uma coisa, é o que eu falaria. A mesma coisa da parte da coluna. Tem algumas alterações que são constitucionais da pessoa, que a pessoa nasce com aquilo, não tem como a gente operar e mudar. Vou dar um exemplo, já que a gente falou de cervical. Pessoa que nasce com a curvatura da coluna cervical reta, em vez de nascer com uma curvatura que se chama lordose. Eu já sei que essa pessoa tem predisposição a ter hérnias. Então, se essa pessoa for uma pessoa que não faz algum tipo de exercício que reforça a musculatura musical, a musculatura cervical, se for uma pessoa que trabalha olhando para uma tela numa postura, em vez de ajustar a tela na altura, aquele do olhar. Então, eu já sei que essa pessoa que nasceu com uma coisa que não tem como mudar, daqui 10, 20 anos vai poder ter uma hérnia, tá? Vou dar o meu exemplo, eu tenho um pouquinho de escoliose na coluna, na lombar. Então, eu já faço exercício físico que reforça a coluna para daqui a uns anos desenvolver uma hérnia. E aí, o ideal de todo paciente, em qualquer doença, é você pegar antes do problema acontecer. Só que não é o que chega pra gente, né? Mas eu tenho já muitos pacientes do consultório que eu trabalho com essa linha. A gente vê a coluna, falou, ó, vamos ter que cuidar disso, vamos ter que cuidar daquilo. Às vezes a pessoa vai porque já começou a sentir alguma coisa de dor, só que às vezes a dor ainda é da parte muscular que está sobrecarregada. Então, tem essa parte do trabalho preventivo. Sem contar também de um dos grandes problemas, né, doutor? Que nós estamos, infelizmente, o Brasil a passos largos de passar os Estados Unidos, né? Que é a obesidade. E vai ter que segurar, né? O corpo vai ter que segurar todo esse peso em excesso, infelizmente, por essa loucura que nós estamos vivendo hoje em dia. A nossa cidade é fora da curva também para isso, que é mega acelerado. Quem mora e trabalha aqui em Lucas do Rio Verde é mega acelerado. E muitas das vezes a gente não para tempo suficiente para cuidar de nós mesmos. Inclusive na alimentação, inclusive nos exercícios físicos. Por isso eu falo, tire um tempinho, cuide de você, pare um tempo para você fazer exercício físico, porque senão o tempo vai chegar e você vai se arrepender, porque eu tenho casos práticos e claros e bem evidentes dentro da minha própria família. Deixa para amanhã, não, calma, o amanhã, só que o amanhã não chega para o exercício, mas o amanhã já chegou para a idade, para a condição física e para os problemas que muitas das vezes, a não ser igual você falou, né, doutora? Que você tem uma predisposição, mas mesmo assim, sabendo da predisposição, você pode fazer um trabalho. Eu vou falar o meu caso, eu tenho muitas dores nas costas e dor na lombar. Eu tenho muita dor. Então eu preciso, nos meus fortalecimentos, fortalecer a lombar. Quando eu treinava um pouquinho mais forte na academia em musculação, no início eu não conseguia fazer abdominal. Nada a ver com o abdômen, por causa da minha lombar. Ela não sustentava. E daí depois você vai fazendo fortalecimento, para depois
carregar a carcaça aí por uns bons e bons anos. E o quão importante é entender do poder do diagnóstico. Então eu acredito que daria para nós trabalhar assim, né, doutora? O quão importante é você entender que tu pode ter um problema, tu pode vir a ter algum problema, mas você pode cuidar e antes disso, de uma forma muito preventiva e muito eficaz, você pode fazer um tratamento. Então, se a pessoa quer identificar, quer saber como que ela tá, ela consegue através de uma consulta com você e alguns exames, correto? Correto. Então, acho que é isso. Tá aí o convite, né, para visitar a doutora e agendar uma... Eu até vou ficar na obrigação agora de marcar uma consulta com a doutora. Agora alguém falou, ó, eu vou ter que ir nela, pronto. Doutora, antes de nós ir para o intervalo, eu queria que a doutora explicasse para a gente também um pouquinho sobre essa questão da oncologia, né? Existe um grau, por exemplo, assim, descobri um tumor lá no cérebro, por exemplo, de grau, eu não sei falar na parte científica, você vai falar, né? Mas assim, é pequeno, é inicial. Qual que é a complexidade? Existe um grau de complexidade quando é no começo, quando já está mais digamos assim, espalhado, que para a questão da cirurgia é mais complicado, né, doutora? Sim. Primeira coisa, assim, quando a gente fala de oncologia em neuro, em tumores cerebrais, é dividido. A gente tem os tumores que são os mais comuns, que são os tumores que a gente fala que são os secundários, que são as metástases, são os mais comuns disparado. E aí entra muito, que foi falado aqui, a população está vivendo mais, como a população vive mais, a incidência de câncer é maior. Se você pegar a incidência de câncer na década de 70, é muito menor do que agora, porque na década de 70 a expectativa de vida era 50 anos de idade. Eu ia falar, era 50. Isso. A pessoa não tinha aquele tempo de envelhecer e criar um câncer. Ainda bem que passou, né? Ainda bem, né? Então, a primeira coisa é que tem esses tumores que são as metástases. As metástases, como elas são de um tecido fora do corpo, fora do cérebro, e aí, no caso, para o cérebro, os que mais dão são de pulmão e o câncer de mama, e o de pele, de melanoma, eles são um tecido diferente do cerebral. Então, normalmente, quando a gente opera, é uma lesão mais bem delimitada, a gente consegue fazer uma cirurgia assim, de forma mais tranquila. Já os tumores que crescem no próprio cérebro, que são principalmente os que a gente chama de gliomas, o tipo mais comum, também citado, né? Sempre citado mais comum. Sim. Muitas vezes eles se parecem com o tecido cerebral. Então, na hora da cirurgia é mais difícil, assim, mesmo usando o microscópio. E eles têm graus. No cérebro a gente não chama de maligno e benigno, igual no resto do corpo. Por quê? Às vezes eu tenho um tumor que aparentemente é benigno, pelas características histológicas dele, né, que é da biópsia, só que ele está num lugar desfavorável, então ele está lá no tronco cerebral. Então, eu não vou conseguir operar, ou se eu operar, às vezes esse paciente vai ficar com sequela. Como é que eu chego na família e falo assim, o tumor é benigno, mas o paciente vai morrer, tá? Então, em neuro-oncologia, a gente usa os termos baixo grau e alto grau, de acordo com a biópsia mesmo. Infelizmente, dos tumores do cérebro, o mais comum, que é o que chama glioma de alto grau, ele é um tumor que até hoje na história da humanidade não teve nenhum caso de cura. Ele é um tumor que hoje em dia a sobrevida média com o melhor tratamento é aí de 11 a 15 meses. Então a gente esbarra nessas dificuldades características da própria doença. Mas falando de bióides assim, dos de baixo grau, aí sim, tem condição de alguns casos de um paciente ter cura. Claro que nunca é tratamento só de um profissional, né? A gente sempre trabalha em equipe multidisciplinar. Então, eu sou neurocirurgiã, eu preciso de um oncologista para receitar quimioterapia em clínico, né? Na pós-disciplina. Preciso de um radioterapeuta para indicar radiocirurgia e assim por diante. Sempre visando o melhor resultado para o paciente. Mito ou verdade?
câncer cura ou ele acaba sendo eliminado de uma certa forma e dali a uns anos, 5, 10 anos, ele acaba voltando em outra parte do corpo? É uma pergunta muito ampla, né? Assim, câncer cura, porque depende, né? Falando, digamos, dos cerebrais, né? Que é a minha área de estudo, alguns têm cura, sim. Nossa, que bacana, né? Você é importante. Muito bom. Vamos, irmão. Vamos. Vamos lá. Já já voltamos. Estamos de volta. Eu quero dar aquele recadinho importante para você antes de nós passarmos para a próxima pergunta com a doutora Catarina. Presença hoje aqui mais que especial no nosso programa. E você assista até o final desse conteúdo, desse episódio, porque o conteúdo é espetacular, é muito importante. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações para que você possa receber os nossos conteúdos, os nossos episódios e assistir aí na íntegra, no conforto da sua casa. Ronaldo. Doutora, gostei de uma ponderação do que você falou. Inclusive, quando ela falava exercício, eu já estava imaginando. Eu falei, cara, será que eu levo ela depois na outra sala para ela ver as alturas da tela que eu tô fazendo? Mas isso é interessante, isso, né? É interessante isso porque nós estamos em uma era pós-digital, né? Por mais que tenham pessoas achando que nós estamos na era digital, nós já era. A digital já aconteceu, tá aí inteligência artificial para não deixar nós mentirmos. Então nós estamos 100% conectados o tempo todo. E para estarmos conectados, nós precisamos ter alguns equipamentos, alguma coisa. Gostaria que você comentasse conosco 2 pontos. A questão do uso de telas, e nós temos muita da nossa audiência que nos assiste, trabalha quase que o dia todo na frente de uma tela. Eu sei que essa semana eu fui dar uma palestra, exercício, e o pessoal falou que assiste o Frente a Frente Cast, hein? Então é bom, e era o pessoal de uma contabilidade, então eu estou feliz, mas trabalha na frente de uma tela. E muitas vezes a gente sabe que, inclusive para a própria postura, não é fácil você ficar, eu acredito que seja assim, né? Mas assim, eu já cheguei a usar um coletinho, negócio de posturas, me ajudou pra caramba. Mas o quão importante é nós prestarmos atenção no uso das telas em si, e eu gostaria que você pincelasse um pouquinho para nós do uso do celular. O que isso pode causar no ser humano que talvez até hoje nenhum dos nossos ouvintes escutou. Bom, muita coisa interessante para falar sobre o celular. Primeira coisa, em relação ao trânsito. Hoje no Brasil a gente já tem que o celular é a segunda maior causa de acidente de trânsito. Só fica atrás de bebida alcoólica. A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia já tem alguns anos que vem fazendo essa campanha para não usar celular no trânsito. Então, entre isso daí. Eu pincelar um pouco e eu chego no principal, que é a questão da postura, né? Outro problema que eu pego muito em relação ao uso do celular é sobre o sono, tá? A nossa retina... Isso, é fantástico. Eu acho que eu esqueci de perguntar sobre isso, mas... Anotando. Espetacular. Isso. A nossa retina, os neurônios dela são interligados com neurônios corticais cerebrais. Então, nosso olho recebe luz, né, como uma coisa primitiva, fala, tá de dia, tá na hora de eu ficar acordado. Então, todo paciente que tem insônia ou dificuldade para dormir, a primeira coisa que a gente fala é higiene do sono. Então, não é aquela pessoa conscientizar-se de que quarto, cama foi feito para dormir. Então, você não vai pôr uma TV na frente da cama, não vai deitar na cama e ficar olhando o celular, tá? Já é comprovado, primeiro, que a pessoa demora a pegar o sono justamente por causa desse mecanismo de ativação da luz.
Inclusive, quem tem problema de luz, o pessoal aconselha até luz de LED do quarto, tipo luz de ar-condicionado, então faz tipo de coisa. Como também é comprovado que diminui o sono reparador. Então tem gente que vira e fala assim, tá bom, eu deito mesmo no celular, mas não me atrapalha. Porque essa pessoa não sabe que, na verdade, o tempo de sono reparador dela está sendo menor, porque antes daquilo ali ela ficou ativando o cérebro dela. Com aquela luz com aquele celular. Então, assim, meu conselho sempre, vai dormir, você pode fazer coisas relaxantes, né? Vai ler um livro, tomar um chá, alguma coisa assim. Mas celular, longe da cama. Aí, passando para a coisa da postura, né? Essa questão ergonômica que vocês comentaram. A nossa coluna, ela é igual uma coluna de uma casa. Tanto que, esses dias eu peguei um paciente que ele trabalhava com obra, eu media os ângulos da coluna dele, ele falou assim, doutor, isso é linha de prumo? Eu falei, eu sei, e a gente chama desse jeito também, tá? Então, a nossa coluna, ela tem uma angulação certa. Quando a gente mexe com tela, computador, celular, tendência é que a gente abaixa a cabeça. E aí já tem estudos que mostram que cada angulação que a gente tem, a gente sai de um peso aí de 5 quilos, que é o peso da cabeça, e às vezes chega na posição que o pescoço está pegando 20 quilos, tá? Nossa. Só por causa dessa angulação. Não, então isso é totalmente assim. Então, isso já é uma coisa ruim. Então eu sempre aconselho. Tela de computador, tenta botar na altura dos olhos. Celular, vai mexer para levantar mais o celular, alguma coisa nesse sentido. A partir do momento que a pessoa tenha consciência de que essa postura pode fazer mal para a coluna, isso ela se autocorrigindo já é uma forma preventiva também, tá? Então, a partir de hoje, todo mundo que ouviu o podcast vai começar a se cuidar, consertar a postura, e com certeza aí vai ter uma porcentagem a menos de gente com problema na coluna, tá? E aí as outras coisas que a gente aconselha são, trabalho é uma coisa que eu preciso ficar na frente do computador. Então, fazer exercício que faça fortalecimento de musculatura, né, na academia, alguma coisa assim. Parar em alguns momentos do trabalho para poder fazer alongamentos. E essa correção constante da própria postura. É interessante que, como eu sou apaixonado por estudar, eu sou apaixonado por estudar gente. E eu gosto muito dessa parte. Claro que, eu não sei se tem uma receitinha de bolo ou algumas indicações sempre tem para literatura. Eu quero escutar de você. Um ponto antes, você sabe como que está esse mesmo índice dos acidentes causados pelo celular a nível mundial? Não sei. Porque da última vez que eu tinha olhado, eu também não sei, tá? Da última vez que eu tinha olhado, estava também o celular em segundo lugar, mas o pessoal tinha um estudo que, salvo engano, era 2021 ainda. Ia passar, ia ser a causa número 1. Nós aqui no 63 é ridículo, velho. Agora que as companhias telefônicas cobriram ainda mais o sinal, é ridículo ver o que acontece com os acidentes. O cara não tá nem aí, tá no meio da pista e não sabe o que tá fazendo. Mas, eu falo. E daí tem uma coisa também que é importante falar, e é a questão do foco, né, doutor? Se eu mentir aqui, tu pode falar na lata aqui. Muitos se iludem, não, mas eu não mexo no celular. Mas tem sincronizado com certos sistemas na tela do carro, que é a tela de 3 celulares, e tem tudo ali. A questão é o desvio da atenção, não vai mudar nada, tu só tá mentindo para você, que você não tá olhando o celular, mas tu sincronizou com a tela do teu carro. Eu não sei se você, Ronaldo, desculpa só, eu não sei se você ou a doutora, mas eu quando eu viajo, eu presto tanta atenção que eu não gosto nem de música no carro. Parece que desvia a atenção da gente de você ficar atento, não sei, eu sou assim, né? Eu amo música, eu amo. Eu amo música clássica ou rock and roll, nesse meio, um ou outro, tô sempre escutando. Mas só um detalhe, doutor, que eu sou curioso com relação a isso, e perguntando para você, algumas perguntas, tá? Depois, se precisar, eu repito. Tem alguma indicação de, por exemplo, tô aqui no meu computador, quanto tempo manter de tela e depois parar, relaxar, porque
querendo ou não querendo, ou bem ajustado, vai tensionar igual. Tem alguma indicação de, por exemplo, trabalha 30 minutos, relaxa fica em pé. Eu sei que pelo menos quando eu estudei, era no máximo 1 hora. E daí tu tinha que levantar e caminhar um pouquinho só para qualquer trabalho que você fizer. Tem alguma indicação de tempo de tela? Até uma recomendação para a pessoa, sei lá, parar para... Até porque a própria tela do computador tem um descanso, né? Sim. A recomendação geral é mais ou menos de 2 horas, tá? 2 horas. Para parar, alongar, alguma coisa assim. Mas te falar que isso é baseado, teve um estudo que comparou quem descansou a cada 1, a cada 2, a cada 4. Isso não tem, tá? Mas recomendação geral que a gente vê no uso. Legal. E você falou a questão do celular. Eu aprendi a questão à noite, do sono reparador. O dia que eu fui estudar sobre isso. Não basta você dormir. Você tem que descansar. Daí agora que eu uso, de vez em quando eu dou uma olhada lá no REM, etc. Assim, e o quão é importante isso. Tem alguma... Eu pedindo recomendação de novo, né? Tem alguma recomendação de quanto tempo antes desconectada até? Pra ir dormir, tá bom, então... Eu vou colocar o meu caso, tá? Daí você fala se tá certo ou não. Se estiver errado, você pode falar. Eu busco sempre às 8 horas. Acabou, não olho mais pro celular. E eu durmo entre 9h30 e 9h45. Todo dia. Então dá mais ou menos 1 hora e 40 sem contato com o meu celular. Tá bom, não tá bom? Tá certo. Digamos, sem saber, você já está fazendo correto. A recomendação é 1 hora antes. Você cessar esses estímulos luminosos, alguma coisa assim. Eu vou aproveitar e falar de mais coisa em relação ao sono reparador, que isso é muito importante. A gente tem várias fases do sono, né? A sono superficial, etc. Esse sono reparador é o sono NEM. E aí, um mito que a gente gosta de falar, qual que é mito, qual que é verdade? A gente fala assim, eu bebo bebida alcoólica e quando eu bebo eu durmo melhor. Isso é mentira. Isso é mito, né? Esse é mito. Isso. A pessoa, digamos assim, apaga às vezes, porque bebe muita coisa nesse sentido. Só que quando a gente faz o estudo do sono dela, diminui o sono REM. Então, dormiu 8 horas seguidas, mas não teve o sono reparador. E aí tem outras coisas que também fazem isso. A pessoa que usa estimulante, alguma coisa nesse sentido. O estimulante para falar energético, cafeína, pré-treino, essas coisas, né? Então, recomendado para quem tem algum problema de sono, alguma coisa nesse sentido, após as 15 horas, não pode mais tomar nem vinho, cafeína, nada nesse sentido. Eu ia perguntar, ela já respondeu. Vocês estão de prova aqui, o exercício tal, o que eu falei para Carla da outra vez. Eu li sobre isso, doutora, há uns 20 dias atrás. E eu coloquei como regra, que até falei para Carla, depois das 2 horas da tarde não me serve mais café. Ponto, que eu não tô. Então, até 15. Então, tá. Nossa, mas a vida tem tudo de neurociência. Tô estudando um pouquinho, doutor. Eu estou estudando um pouquinho. Café. Não, eu com 14 horas, uma coisa que eu descobri pra mim era de tomar chimarrão. Minha mãe toma chimarrão no final do dia. E eu tomava. Pode, né? Não, é pior do que café. A erva mate tem mais cafeína que o café. Não, agora eu vou convencê-la. Eu vou pedir pra ela escutar esse episódio, viu, mãe? A senhora assistir esse episódio, eu vou falar pra ela. Mas é algo que é muito importante o que você falou. Para você parar e analisar e ver da onde que você tira as informações. Estamos aqui com uma doutora especializada no assunto, falando que você pode até se sentir melhor, mas não está fazendo bem para você. Então, mais uma vez, a gente vem repetindo, e se você levar uma vida um pouco mais regrada,
levar uma vida do jeito que você para e analisa e entende o corpo humano, a fisiologia humana, você chega e fala assim, é uns ajustes que o ser humano precisa fazer que ele vive muito melhor. Então, você entender que a maioria, se não a maioria absoluta, mas a grande maioria de todos os excessos são prejudiciais. Tanto do bem como do mal. O camarada come 30 anos errado, aí uma semana quer um resultado, né? Sim. Não é assim que funciona. E ele vem os excessos come mal. Bebe, doidado, não sei o quê, ou até a própria... o tanto que eu preciso estar me cuidando com relação a isso, geralmente no final de semana eu treino bem mais pesado, doutor. Que me exige 4 horas e meia, 5 horas, às vezes 6 horas de treino. É incrível como a gente fica destruído. É o excesso. Claro que eu estou em preparação para uma competição, mas daí a pessoa pode falar assim, não, mas então é comer e beber. Calma, você também. A gente vem à academia, eu converso com alguns proprietários que falam, tem gente que vai 2 vezes na academia, de manhã, e à noite fica 1h30, 2 horas cada período. O excesso também vai te prejudicar nisso. Nós temos um limite. E entender, e eu acredito que o Gercísio falou algo que talvez se resuma na essência de que nós podemos trazer aqui. A pessoa levou uma vida desregrada. Em uma semana, ela quer compensar tudo. A pessoa não faz nada. Ronaldo, como é que eu faço para correr 42 quilômetros igual você corre? Começando igual eu comecei. Que eu corria 200 metros. Não, meu coração vai explodir, porque eu nunca treinei corrida. E daí eu fui estimulando. A pessoa, das 3 principais refeições que talvez você faça, e aqui não é dica, não é recomendação, tá? Porque eu nem informação disso não tenho. Tira o pão ou tira a massa em uma só por vez. Nossa. Vou contar um negócio pra você. Você não vai morrer se tu não tomar café da manhã, não comer pão no café da manhã. Garanto você, tu não vai morrer. Não. Ponto, não vai. Gercísio, por favor. Eu acho que tu vai começar a fazer exercício físico. Eu tô aqui preso na consciência já com outra coisa que vocês falaram aí. Doutor, é importantíssimo assim, porque você comentou antes, né, que a medicina mudou assim, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo vê, são muitos fatos aí, né? O porquê que hoje, por exemplo, um jogador de futebol faz uma cirurgia para ligar de novo lá, teve um problema do ligamento cruzado, ou não sei o que, do joelho, fica 90 dias, 6 meses sem jogar, e volta a jogar normalmente, fazer todos os exercícios, fazer todo o processo normal, fazer gol, enfim, volta à sua prática de esporte normal, sendo que fez uma cirurgia de alta complexidade, que teve uma ruptura do ligamento cruzado lá e tal. Eu não sei falar porque eu não tenho informação na área. Por que quando acontece, por um acidente e rompe-se a medula, por exemplo, a pessoa fica em cadeira de rodas, não tem como você, falando grosso mesmo, emendar? Bom, os nossos neurônios, eles são uma estrutura muito complexa. Na verdade, se a gente pegar um corte de medula, aí que deve ter uns 3 centímetros de diâmetro, a quantidade de fibras de neurônios que passam ali é assim, milhões, na ordem de milhões. Então não tem como a gente ir lá e ligar um por outro, né? Então, infelizmente, de todos os órgãos que existem no nosso corpo, o cérebro e a medula são os que menos toleram agressões. No geral, quando aquilo ali é cortado, não tem como a gente, né, religar e etc. Que a gente tem assim de melhorias em relação à reabilitação do paciente? Claro que, digamos, você citou o exemplo do trauma raquimedular. Tem alguns traumas que ele na hora rompe tudo o tempo que a gente fazer. Assim, isso eu não vou mentir, né? Ninguém faz um milagre. Sim. Mas alguns traumas que às vezes esmagou a medula, deslocou o osso que está comprimindo. Às vezes, se o paciente
for operado a tempo, for socorrido a tempo, que no Lucas a gente já teve uns casos assim, você consegue tirar uma pessoa que chega no hospital para você tetraplégica e depois volta com os corandão. Graças às posições que você falou antes que tem, né? Graças a Deus, acho que a gente já tem alguns casos assim, aqui em Lucas, né, que aconteceu. Então essa parte é importante. E também a parte da reabilitação que melhorou muito, né? As terapias do pessoal da fono, da fisioterapia, hoje em dia eles também tendo mais tecnologia, eles às vezes conseguem estimular o cérebro a fazer a mesma função, só que encontrar vias diferentes. O que eu estou querendo dizer? O paciente teve um AVC no lugar. Aquela cicatriz, aquele lugar, nunca mais vai se regenerar, tá? Não é igual, às vezes, outras partes você corta. Como se fosse o pega. Isso. Aquela parte sempre vai ter cicatriz. Mas o nosso cérebro é tão maravilhoso que, às vezes, com o estímulo, ele desenvolve conexões, ele volta. Então, ele desvia uma função que era daquela área e reaprende aquela função. Isso que explica, por exemplo, o paciente teve um AVC, ficou, sei lá, 1 ano sem falar, faz fono, faz não sei o que, e de repente volta a falar, melhora, alguma coisa nesse sentido. Então, por isso que eu sempre falo, essa parte da equipe multiprofissional é importantíssima para doente neurológico. Tudo. Pega o paciente que sofreu um acidente, um trauma raquimedular. Às vezes o paciente está lá com força diminuída, né? Perdeu força muscular, lesão à medula, alguma coisa assim. O paciente depois volta em 6 meses, 1 ano depois, no meu consultório, normal, tá? Só que muita reabilitação. Também. Bacana. Tem. Nós precisamos encerrar. Sério? Infelizmente, né? Já vamos deixar a doutora intimada já para vir fazer o outro aí. Eu gostei desse papo. Sim, nossa, foi assim de grande valia para nós e para quem vai assistir com certeza. Para a doutora Catarina, o que seria um sonho hoje da Folha? Bom, meu sonho é sempre a gente conseguir melhorar. Então, a gente já vem fazendo um serviço bom aqui, já tem condições boas, mas o meu sonho é, de repente, tornar Lucas um centro de referência para as doenças neurológicas, alguma coisa nesse sentido. E até então a gente tem tido todo o apoio, né, assim, desde compra de equipamentos, etc. E até a intenção de melhorar algumas partes, por exemplo, odontologia, que a gente ainda não tem na cidade. Então, o meu sonho é isso, tornar Lucas uma referência em neuro para a região. E vai ser, porque nós temos aí de antemão, já falando, né, que serão investidos aí alguns valores bem significativos para que o Hospital Lucas possa atender nessa patologia que você acabou de falar aí, né? Bom, já ficamos felizes, porque se a sonho dela é que tem um centro de referência aqui, que seja que vai ficar morando aqui, né? Eu fiquei feliz, eu ia falar isso, eu fiquei feliz porque o sonho dela tem a ver com o Lucas do Rio Verde. Falei, então tá bom. Mas a gente quer, eu da minha parte quero agradecer muito a sua participação aqui. Está convocada, intimada a vir de novo para a gente discorrer mais sobre esse assunto. Eu acho que o assunto e sobre a questão do sono é uma coisa muito importante que nós precisamos discorrer de novo, né? Porque infelizmente nós vimos aí a juventude, eles não estão pensando daqui 20, 30, 40 anos, estão pensando agora, né? E estão fazendo totalmente errado. A gente também vê muito isso, né, Ronaldo? Demais. Então, quero agradecer realmente a sua participação, foi importantíssima. Você é uma pessoa muito simpática, muito educada. E agradecer, gente, quero agradecer aqui, fazer um agradecimento especial para 2 pessoas. Primeiro, para o nosso prefeito Miguel Vaz, não estou falando aqui de partido político, né, Ronaldo? Não estou falando aqui de uma ideologia política, mas eu estou falando sobre um gestor que se preocupa em apresentar, em mostrar para as pessoas que chegam de outros municípios uma cidade realmente de oportunidade, seja na educação, segurança, saúde, moradia, o que mais? Esporte, né? Então, eu quero fazer um agradecimento especial aqui ao prefeito Miguel Vaz por ter dedicado aí uma parte especial aí da sua, tanto financeira, tanto de apoio como gestor da cidade, à saúde. Está aqui o exemplo, né?
que nós temos aqui a doutora Catarina hoje, que me esboçou aí realmente um agradecimento também pela gestão. E agradecer você pelo atendimento que você prestou para minha esposa, quando mexe com a família da gente, né, doutora? E realmente foi assim, nossa, a gente ficou muito assim, superou as nossas expectativas em todos os sentidos, em educação, em respeito, em profissionalismo. Ela está super bem, está recuperando bem, já está com vontade de trabalhar. Então, assim, foi uma cirurgia de alta complexidade, mas que graças à sua competência e à sua formação, puderam aí prestar um serviço de excelência para ela. Muito obrigado mesmo, viu? Suas considerações. Doutora, obrigado. Enriqueceu grandiosamente o nosso podcast. Fiquei de verdade e saio daqui com uma felicidade muito grande. Como falei antes, eu não sabia que nós tínhamos uma profissional igual a você aqui na nossa cidade. Estou muito feliz de verdade e podendo... Talvez quem está nos ouvindo, talvez quem está nos assistindo não conseguiu ter essa percepção que eu tive, tá, Gercísio? Mas de escutar uma pessoa que é apaixonada pelo que faz. Importantíssimo. Isso eu senti, tá, doutora? Então, é algo que eu fico bastante feliz, muito contente. Gratidão por você estar aqui conosco. Gratidão por você estar em Lucas do Rio Verde. Seja mais que bem-vindo nos próximos episódios nossos aí. E quero fazer um convite para você. Fala para o nosso pessoal como é que o pessoal acha, aonde que é a tua clínica, a tua rede social, para o pessoal. Depois a gente vai deixar na descrição também, mas é importante você falar. Tá bom. Eu agradeço, né, a oportunidade. Você acertou, apesar de termos nos conhecido hoje, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço, sou apaixonada em estudar. Acho que a neurocirurgia é uma área que as pessoas desconhecem e tem muitos temas interessantes, às vezes coisas simples que se você muda no seu dia a dia, muda na sua vida, você tem um resultado lá na frente diferente, né? E tem papo para muita coisa, né? Com certeza. A gente precisa de sono para muita coisa. Eu atendo na Lucas Clínica, tá? E trabalho no Hospital São Lucas também. E minha rede social é o Instagram, o endereço é doutora Catarina. Legal. Show, nós vamos deixar na descrição aqui. Não vou deixar, então. Isso aí, meu amigo Gercísio. Obrigado mais uma vez. Estamos juntos. Mais uma vez. Obrigado, doutora. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua companhia mais uma vez, prometendo voltar em breve com mais um episódio do Frente a Frente Podcast. Antes de encerrar, quero pedir para você que se inscreva no canal, ative o sino de notificações para que você possa ser notificado pelo YouTube para assistir aos nossos episódios na íntegra. Deus abençoe o seu lar, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Fiquem todos com Deus e até a próxima.